Então, pessoal, estamos aqui na terceira aula do nosso último módulo, do nosso curso de execução penal, teoria e prática. E nessa aula, como eu falei na aula passada, nós iremos analisar os critérios para a progressão de regime, tá? Então, sempre trazendo uma doutrina, né, sempre que possível. Arthur Gales e Carlos Eduardo Japiaçu falam sobre a progressão de regime que o sistema progressivo de cumprimento de pena representou uma conquista histórica na trajetória de humanização das práticas punitivistas. Por conta disso, bem como diante dos objetivos que conduziram o processo de reformulação legislativa de 1984, que culminou com a nova parte geral do Código Penal e a promulgação da Lei de Execuções Penais, fixou que a pena privativa de liberdade passou a ser cumprida de forma menos progressiva, sendo possível a transferência para regime menos rigoroso a ser determinado pelo juízo da execução penal. Então, vamos ao critério, né? Os critérios para a progressão de regime prisional são definidos pela Lei de Execuções Penais e podem variar de acordo com o tipo de regime em que o preso está cumprindo pena. Em geral, são considerados os seguintes critérios. O requisito objetivo, eu sempre falo para vocês, que vem lá no 112 da LEP, que é o cumprimento de uma fração da pena. Então, para progredir de regime, o preso precisa ter cumprido um período mínimo de pena no regime anterior. E essas frações necessárias, como eu sempre venho dizendo, estão todas no artigo 112 da LEP. A partir daqui, a gente vem para critérios subjetivos, tá? Os próximos tópicos são todos referentes a critérios subjetivos. E, dentro do critério subjetivo, nós temos o bom comportamento. Então, o preso precisa apresentar bom comportamento durante todo o período em que esteve cumprindo pena no regime anterior. Não só no regime anterior, tá, gente? Mas como em toda a execução penal. Aprovação em curso de capacitação. Em alguns casos, o preso pode precisar comprovar a participação e aprovação em curso profissionalizante, educacional ou de capacitação profissional. Comprovação de trabalho. Em alguns casos, o preso pode precisar comprovar o exercício de atividade laboral lícita e regular durante um determinado período. Fazendo um parêntese, relembrando a observação que eu fiz na aula anterior, que tanto o curso quanto o trabalho não são coisas fáceis de se conseguir. Então, os juízes da execução penal não costumam exigir aprovação em curso de capacitação nem comprovação de trabalho para deferirem a progressão de regime, tá? E, por último, mas um dos mais importantes, a ausência de falta disciplinar grave. O preso não pode ter cometido falta disciplinar grave nos últimos 12 meses, tá bom? O primeiro é o critério objetivo, lembrando que tem relação com o lapso temporal, e os outros 4 têm relação com o requisito subjetivo do apenado. Então, o que isso significa? O primeiro é objetivo, você pode até ir acompanhando no sistema do CEU durante os passar dos dias e ver se está se aproximando ou não o prazo para a progressão de regime. Os outros é subjetivo e, como tal, vai depender do entendimento do juiz, do convencimento do juiz de que o apenado está com um bom requisito subjetivo, que ele adimpliu o requisito subjetivo para a progressão de regime. Tá? É importante destacar que a progressão de regime é concedida por decisão judicial e pode ser negado caso não sejam preenchidos os critérios legais ou em razão de outros fatores que possam indicar riscos para a sociedade ou para o próprio preso. Tá? Então, o que isso significa? Significa que não é a administração penitenciária que vai dizer, e olha, a gente estava aqui analisando seu processo, apenado, e nós vimos que o seu tempo aqui acabou. Vamos te encaminhar para o próximo presídio, o presídio do seu regime menos gravoso. Não. O apenado só pode progredir de regime a partir da decisão judicial que o juiz da execução penal vai proferir. Tá? Então, só o juiz da execução penal pode deferir a progressão de regime do apenado. E ele também pode negar, né? Caso ele olhe a TFD do apenado e veja que tem várias faltas graves, por exemplo, que tem vários descumprimentos de benefícios anteriores concedidos, então ele vê que o apenado não pode ter senso de responsabilidade
para ir para um regime menos gravoso, tá bom? Os critérios para progressão de regime estão expostos no artigo 112 da LEP, né? Aqui, eu não vou trazer as frações necessárias para progressão de regime, porque na nossa próxima aula a gente vai analisar apenas as frações para progressão de regime. Então, aqui a gente vai olhar regras específicas, tá? Diferentes em relação aos critérios de progressão de regime contidos no artigo 112 da LEP, mas o cálculo em si nós vamos analisar na próxima aula, tá? Que a gente vai analisar só as frações necessárias para a progressão de regime. Então, aqui a gente tem o artigo 112 da LEP, eu pulei tanto o caput quanto vários montes de incisos que agora tem, e nós vamos analisar os parágrafos desse artigo, tá? E aqui eu chamo a atenção para vocês para a data da redação dada. Eu não sei se vocês conseguem reparar, ó, mas a redação, ela é sempre, a maioria, ó, redação dada pela Lei 13.964 de 2019, no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, o parágrafo 3º não, o parágrafo 4º não, mas o parágrafo 5º sim, o parágrafo 6º sim, o parágrafo 7º sim. Então, nós podemos perceber que o pacote anticrime, ele realmente alterou muito essa parte de progressão de regime, né? A gente vai analisar isso não só nessa parte de critérios para progressão de regime, como também vocês vão ver que, em relação às frações de progressão de regime, foi uma mudança radical que o pacote anticrime trouxe, tá? Mas vamos voltar aqui e analisar os parágrafos do artigo 112 de critérios para progressão de regime. Então, vamos lá. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão, né? Esse comprovado pelo diretor do estabelecimento pode ser analisado através da TFD, como eu disse para vocês, que é através da TFD que a gente vai ter as informações que a unidade prisional vai colocar ali. Então, se ele recebeu algum elogio, se ele praticou alguma falta grave, se ele evadiu, por quanto tempo ele evadiu, se ele recebe alguma visita, tudo isso vai estar descrito na TFD do apenado, tá bom? Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Então, o que isso significa, gente? O apenado adimplir o lapso temporal para progressão para o regime semiaberto, para progressão para o regime aberto, antes do juiz deferir, mesmo que ele já esteja convencido de que o apenado tem tanto o critério objetivo quanto o requisito subjetivo, ele não pode determinar isso de ofício. Ele tem que pedir a manifestação do Ministério Público e da Defesa antes. Então, por exemplo, ele está lá, viu que ninguém pediu ainda progressão de regime, nem a Defesa, nem o Ministério Público, e esse processo está lá na conclusão para ele. Então, o que o juiz da execução penal vai fazer? Ele vai pegar, geralmente junta-se o relatório processual vai vir os cálculos, vai juntar a TFD com o bom comportamento do apenado, vai juntar isso no processo e vai dizer, olha, diante do implemento do lapso temporal necessário, aí pode até botar a saber e bota a data, né? As partes para que se manifestem acerca da progressão de regime do apenado, após conclusos. Ele pode fazer isso, né? Porque ele deve ouvir o Ministério Público e a Defesa. Então, ele tem que motivar eles, né? Ele tem que esperar essa resposta da promotoria e da defesa, para só depois ele deferir ou indeferir o benefício, tá? A mesma questão não serve só para progressão de regime, mas para livramento condicional, indulto e comutação das penas, tá bom? Parágrafo 3º vai falar de mulher gestante ou que for mãe. É uma questão bem delicada, gente, essa daqui, porque a mulher gestante ou mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência, elas vão ter uma fração diferenciada para progressão de regime, tá? Então, vamos à análise do parágrafo 3º. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente
Então, além dos requisitos subjetivos que nós já analisamos, vão ter que se somar a esses requisitos que são elencados no parágrafo 3º. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. E aí, olha a diferença, gente. Olha a diferença que isso vai ficar bem mais claro na hora que a gente chegar na próxima aula. Ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Então, o que isso significa? Que desde que ela não tenha praticado o delito contra o filho ou dependente e nem seja um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, e não ter integrado a organização criminosa, que é o inciso 5º, inciso 5, independente do crime, qual vai ser a fração para essa mulher progredir de regime? 1/8, tá bom? E o que também é necessário? Que ela seja primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, que é facilmente comprovado, gente, pela própria TFD, não precisa necessariamente de um relatório aprofundado sobre o assunto, tá? Então vamos lá. Parágrafo 4º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo. Lembrando que o benefício do parágrafo 3º é essa fração diferenciada para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, tá? Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Essa é uma previsão que veio com um pacote anticrime, mas que já era aplicado, tá, gente? Se não me falha a memória, essa é uma previsão que já vem lá da própria Lei de Drogas ou da Lei de Crimes Hediondos, tá? Então, foi uma previsão redundante aqui na LEP. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. O que isso significa, gente? Então, vamos lá. Vamos supor que a pessoa começou a cumprir a pena no regime fechado no dia 1º de janeiro de 2023. Então, a gente tem que a data base dela é 1º de janeiro de 2023, certo? E aí, vamos supor que em 1º de junho de 2023, essa pessoa fosse adquirir o lapso temporal necessário para a progressão para o regime semiaberto, tá? Mas aí vamos supor que no dia 10 de maio de 2023, essa pessoa cometa uma falta grave. O que essa falta grave pode repercutir no lapso temporal dela para progressão de regime? Que, se o juiz entender que essa falta grave que a sanção administrativa não é o suficiente, ele pode tirar a data base lá do dia 1º de janeiro e transferir a data base para o dia 10 de maio. Dessa forma, a progressão de regime não se dá mais somente no dia 1º de junho, ela vai ser alterada, né? Porque você vai ter uns 5 meses aí de diferença de data base. Então, o lapso temporal vai mais para frente ainda com a prática de falta grave, tá? Porque a data começa a contar do dia do cometimento da falta grave, tá? Parágrafo 7º. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Isso aqui, gente, vamos lá, né? Antigamente, antes do pacote anticrime, não tinha essa previsão. Então, se a pessoa comete uma falta grave hoje, ela só vai ter requisito subjetivo para uma nova progressão de regime daqui a 1 ano, novamente, isso se ela não praticar nenhuma outra falta grave durante esse percurso que reiniciaria essa contagem. No entanto, o pacote anticrime trouxe essa previsão de que sim, o bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato.
que pode ser uma falta grave, um novo delito, etc., né? E, no entanto, não se é necessário esperar esse 1 ano para que o apenado tenha novamente o requisito subjetivo. Então, o juiz pode entender que, por exemplo, nesse caso, do dia 10 de maio cometeu uma falta grave. Se era em junho, vamos botar mais 5 meses, seria mês 11. Se no dia 10 de novembro essa pessoa já tivesse o lapso temporal necessário novamente, vamos supor aqui fazendo essa conta grosseira, tá? Que em novembro a pessoa tivesse o lapso temporal, que é o requisito objetivo novamente, para a obtenção do direito, o juiz não precisa esperar que daqui a 1 ano para o deferimento desse benefício. Por quê? Porque o bom comportamento foi readquirido, tá bom? No entanto, isso não costuma ser, agora olhando a vara de execuções penais do Rio de Janeiro, isso não costuma ser observado para livramento condicional. Tá? Para a progressão de regime, o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito pode até ser que se antecipe, mesmo com uma falta grave. No entanto, para livramento condicional, eles costumam ser bem rigorosos, porque é um benefício que a liberdade do apenado fica bem ampla, então eles costumam ser mais rígidos. Então, eles realmente gostam de aguardar esse 1 ano da ocorrência do fato para que seja feita uma nova análise do requisito subjetivo, tá? Mas eles não observam mais tanto assim para o requisito para a progressão de regime, tá? Essa foi a nossa aula sobre critérios para progressão de regime. Na próxima aula, nós vamos analisar as frações necessárias. Então, eu vou pedir muita atenção de vocês na próxima aula, porque vai ser uma aula chatinha, porque a gente precisa analisar como era antes do pacote anticrime, como ficou o pacote anticrime, como foi uma alteração recente. Tem muitos processos que ainda observam as duas modalidades de cálculo, tá? Essa aula também foi uma aula que teve muita influência do pacote anticrime, essa de critérios de progressão de regime, como a gente pôde ver. O artigo 112 sofreu diversas modificações, tá? Mas mesmo assim, essa parte ainda foi mantida mais ou menos, tirando aquela parte de critério de falta grave, né? A gente tem que aguardar 1 ano, etc e tal. E foi isso, gente. Próxima aula, então, frações para progressão de regime. E até a próxima aula.